Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Paris pingava chuva, como se o próprio céu tentasse apagar algo. Os paralelepípedos molhados refletiam o brilho pálido dos postes de luz, e os transeuntes corriam sob seus guarda-chuvas, silhuetas borradas carregadas pelo vento. Um carro preto com vidros escuros esperava com o motor ligado na esquina da rua des Écoles. Uma jovem saiu de um edifício em estilo Haussmann. Seu casaco entreaberto revelava um vestido marfim esvoaçante e delicado, contrastando com o cinza ao redor. Seus cabelos escuros, puxados às pressas para trás, soltavam alguns fios úmidos que grudavam em suas bochechas pálidas. O nome dela era Amélia Durand, de 27 anos. Um rosto gentil, discretamente belo, quase tímido. Ela sempre viverá em Paris, numa bolha de livros e silêncio. Livreira no Quartier Latin, passava os dias cercada por escritores mortos há séculos, preferindo suas vozes às do mundo moderno. E no entanto, naquela noite, ela entrava num carro de luxo, como uma personagem de um romance de Daphne du Maurier ou Agatha Christie. O couro macio do assento, o aroma amadeirado que perfumava a cabine, a silhueta imponente do motorista silencioso, tudo parecia irreal. Seu olhar se perdeu pela janela, fitando sem ver as gotas de chuva que escorriam como lágrimas pela carroceria. Ela tinha acabado de para se casar. Algumas horas antes, ela havia dito sim para Khaled Al-Mansour, um homem que ela mal conhecia, mas cuja presença a fascinava, até mesmo a hipnotizava. Um empresário saudita imensamente rico, cujas origens se perdiam em palácios orientais, pinturas roubadas, doações humanitárias e segredos sussurrados. O casamento fora celebrado a portas fechadas em uma mansão discreta em Neuilly, diante de duas testemunhas silenciosas e um tabelião apressado. Sem parentes, sem amigos. Apenas os dois. Amélia não contará a ninguém. Nem aos colegas, nem aos poucos amigos, nem aos pais que não via há várias semanas. Deixará-se levar como num sonho acordado, uma história de amor caída do céu. Ou de algum outro lugar. Mas no dia seguinte, na suíte nupcial de um palácio parisiense com douramento sufocante, o sonho terminou abruptamente. Amélia foi encontrada deitada na cama, imóvel, olhando para o espaço, como se tivesse visto algo grande demais, escuro demais, para ser contado. Nada de sangue. Nenhuma luta. Apenas este silêncio gélido e insuportável. Para entender o que a levou até ali, temos que voltar alguns meses. Amélia levava uma vida simples, quase monástica. Filha única de 2 professores de literatura aposentados, cresceu cercada de livros, margens anotadas, dicionários abertos. Fins de semana visitando exposições ou relendo Balzac. Desde muito cedo, desenvolveu uma paixão pela literatura esquecida, cartas, histórias de mulheres do século XIX, diários. Em sua pequena livraria na rua Malebranche, ela conhecia cada corredor de cor. Muitas vezes, sentava-se atrás do balcão, com um caderno velho na mão, sonhando em escrever um romance um dia. Mas sua vida não era nada excepcional. Sem aventuras, sem grandes reviravoltas. Ela morava sozinha, em um pequeno apartamento no último andar, com um gato, plantas e um rádio que deixava ligado mesmo quando saía para espantar o silêncio. Num dia de primavera, enquanto a luz dourada filtrava pelas janelas da livraria, ele entra. Alto, elegante, com um olhar sombrio, mas gentil. Seu terno era discreto, sem marcas visíveis, mas feito sob medida para o tamanho. Aproximou-se lentamente, como se já conhecesse o lugar. Perguntou, em francês perfeito, mas com uma entonação levemente cantada. Você tem alguma coisa sobre poetas sufis? Amélia ergueu os olhos. Algo nele a perturbou imediatamente. Sua voz tinha a profundidade de quem viajou muito. Ele carregava consigo o aroma de um mundo distante, ou, incenso, areia quente. O nome dele era Khaled. Daquele dia em diante, ele voltou. Às vezes, 2 vezes por semana. Sempre educado, sempre interessado nos conselhos dela. Ele comprava livros antigos, edições raras, parecia se alimentar das recomendações dela. Fazia perguntas sobre ela, sobre seus gostos, sobre seus sonhos. A princípio, ela se manteve reservada. Mas Khaled nunca insistiu no assunto. Ele se movia lentamente como um leitor folheando um livro precioso. Amélia não sabia quase nada sobre ele, exceto o que ele deixava escapar. Ele dirigia uma empresa internacional. Cuidava de investimentos culturais e trabalho humanitário. Morava entre Dubai, Londres e Genebra. Amava arte antiga, música clássica e romances russos. E ele parecia entendê-la. Melhor do que ninguém. Depois vieram os convites. Um jantar discreto em um restaurante libanês chique no Marais.
Uma visita improvisada a Roma, onde ele lhe mostrou uma galeria particular fechada ao público. Uma estadia em Mykonos, onde dormiram em uma vila isolada de frente para o mar Egeu. Tudo parecia perfeito demais. Os jatos particulares, os jantares sob as estrelas, os silêncios compartilhados sem constrangimento. E sempre aquele mistério, aquele charme silencioso, aquele jeito de nunca revelar demais. O pedido de casamento veio numa noite em Florença. Ele havia alugado um teatro barroco inteiramente para ela. As cortinas se abriram, revelando um palco vazio, iluminado por centenas de velas. Ele subiu ao palco sozinho, e num francês trêmulo, mas sincero, declarou seu amor. Você é a única coisa real neste mundo que não existe mais. Amélia, com os olhos marejados, disse que sim. Ela o seguiria para qualquer lugar, até mesmo para o desconhecido, até mesmo para a escuridão. O casamento aconteceu em Dubai, em uma das residências particulares de Khaled, uma vasta propriedade nos arredores da cidade, construída entre as dunas, longe do barulho e de olhares indiscretos. Lá, o mundo parecia suspenso entre o sonho e a ilusão. Paredes de mármore cor de marfim, piscinas repletas de rosas brancas, machrabias esculpidas que deixavam entrar a luz dourada do deserto. Amélia chegou alguns dias antes da cerimônia, transportada em jato particular, onde ninguém lhe dirigiu a palavra com mais do que educação. No aeroporto, um motorista a aguardava com uma placa com apenas seu primeiro nome. Ao chegar à vila, foi recebida por uma mulher silenciosa, de olhar gentil, uma das muitas funcionárias, sempre presente, sempre discreta. Ela não reconheceu nenhum rosto familiar. Os únicos convidados que ela encontrou foram alguns sócios de Khaled, 2 homens mais velhos, de elegância fria, e algumas mulheres de véu e sorrisos indecifráveis. Todos pareciam conhecê-la, sem que ela soubesse como. Quando ela timidamente perguntou se algum membro de sua família viria a Khaled, muito calmo, respondeu: "E sou órfão desde os 13 anos. Minha vida agora é em outro lugar. Laços de sangue não significam nada no meu mundo." Ele desviou a conversa com um beijo na testa e um olhar que não deixava dúvidas. Amélia apenas assentiu. Ela já havia aprendido a não fazer muitas perguntas. A cerimônia em si era de uma beleza surreal. Um vestido feito sob medida costurado à mão com fios de ouro e seda, um altar erguido no topo de um telhado, de frente para o horizonte do deserto. A areia se tornava alaranjada ao anoitecer, os músicos tocavam uma melodia antiga que ninguém traduzia. Apenas uma dúzia de convidados, todos elegantes, impassíveis, quase irreais. Khaled não tirava os olhos dela. Mas não era ternura. Era outra coisa, uma forma de apropriação, de contemplação gélida. Amélia sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas afastou-o imediatamente. Queria acreditar naquela história novamente. Mas a noite de núpcias estava estranhamente silenciosa. Depois do jantar, onde bebeu uma taça de champanhe levemente amargo, Khaled pareceu desvanecer-se. Ele desapareceu em seu escritório por horas. Quando ela entrou na suíte, ele não a seguiu. Amélia se viu sozinha, naquele quarto suntuoso, mas gelado, envolta em silêncio, aromas desconhecidos e mármore excessivamente liso. Ela finalmente adormeceu, sem entender por que uma tristeza surda já a dominava. Por volta das 3 da manhã, um sussurro a acordou. Vozes, abafadas, distantes, masculinas. Ela abriu os olhos na escuridão gélida. Khaled não estava lá. A cama estava fria. Ela se levantou lentamente, vestindo um vestido de seda que estava pendurado sobre uma poltrona. Descalça, atravessou o corredor, guiada por uma luz fraca vinda do escritório. A porta estava entreaberta. Ela entrou. O escritório estava vazio. Nenhum Khaled. Nenhuma voz. Apenas o som de um ar-condicionado e a luz azul de uma tela de computador. Permaneceu aceso. Sobre a mesa, um copo meio cheio. Um anel esquecido. E este arquivo aberto na tela, intitulado Arquivo 217, Arquivo Privado. Amélia hesitou. Então, com um dedo trêmulo, tocou no touchpad. A pasta exibia uma série de arquivos protegidos por senha. Mas um deles, curiosamente, já estava aberto. Dentro, documentos, fotos, perfis de mulheres, rostos, nomes, anotações manuscritas digitalizadas. Mulheres que se pareciam com ela. Uma delas tinha o mesmo primeiro nome que ela. Outra tinha a mesma idade. As legendas falavam de desaparecimentos, acidentes inexplicáveis e investigações encerradas. As fotos seguintes mostravam luxuosos quartos de hotel, todos idênticos, com os mesmos lençóis amassados, a mesma luz amarelada e fraca, o mesmo corpo congelado. Amélia sentiu a garganta apertar, a respiração ofegante. Seu coração batia tão forte que parecia estar batendo nas têmporas.
Foi então que um ruído levereçou atrás dela. Ela se virou abruptamente. Na porta, Khaled estava lá. Ele não disse nada. Seu rosto estava na sombra, mas seus olhos brilhavam como 2 cacos de obsidiana. E ele sorriu, lentamente, como um homem que acaba de surpreender alguém lendo um capítulo que ele não deveria ter descoberto. Um arrepio de medo percorreu a nuca de Amélia. Você não deveria mexer nas minhas coisas, Amélia. Sua voz era calma, uma gentileza mais aterrorizante que qualquer grito. Ao amanhecer, os funcionários da vila encontraram o corpo de Amélia, deitado na cama, com os braços ao lado do corpo e os olhos semicerrados. Sua pele estava fria, mas não havia sinais de violência. Nenhum grito fora ouvido, nenhum alarme fora acionado. Os lençóis estavam perfeitamente esticados, como se ela tivesse ido dormir em paz. O médico particular nomeado por Khaled chega rapidamente. Após um exame superficial, ele declara uma parada cardíaca inexplicada, mas provavelmente de origem genética. A certidão de óbito é assinada antes mesmo que as autoridades locais sejam notificadas. Não foi necessário o exame toxicológico aprofundado. Não foi aberto o boletim de ocorrência. O corpo foi repatriado para a França sem autópsia, a pedido do viúvo, que alegou respeito às convicções de sua falecida esposa. O luto é breve e discreto. Khaled realiza cerimônia privada, sem jornalistas, sem câmeras. Algumas imagens de Amélia são publicadas nas redes da fundação de caridade que ele dirige. Ele anuncia uma generosa doação em sua memória, para financiar uma escola de arte para meninas carentes no Marrocos. Então ele desaparece. Mas Lucie, a irmã mais velha de Amélia, não dormiu desde aquela noite. Jornalista investigativa em Marsella, especializada em casos de corrupção, ela conhece os silêncios que cheiram a mentira. Ao saber da morte repentina de sua irmã, ela imediatamente se sente tonta, como se estivesse diante de um quebra-cabeça complicado. Amélia não tinha histórico de doença cardíaca, ela levava uma vida saudável, sem estresse ou excessos. E acima de tudo, havia ligado para Lucie 2 dias antes de partir para Dubai. Sua voz estava estranha e hesitante, como se ela estivesse hesitando em dizer alguma coisa. Lucie começa pedindo documentos oficiais. Ela encontra muros administrativos. A causa da morte é listada como natural, e as autoridades dos Emirados se recusam a reabrir o caso. Quando ela insiste, é acusada de tentar obter lucro. Então ela começa a procurar sozinho primeiro a vida de Khaled. Ela logo descobre a estranheza. Não há nenhum vestígio real desse Khaled Al-Mansour há 5 anos. Suas fotos variam ligeiramente dependendo do país. Nomes semelhantes aparecem nos círculos da elite na Suíça, Nairobi e Monte Carlo. Em todas as ocasiões, ele parece tranquilo, charmoso e culto. Mas em paralelo, mulheres morrem. Lucie faz uma lista. Uma italiana, Sofia Rinaldi, casada por 3 meses com um patrono saudita, que morreu durante o sono, em Roma. Uma brasileira, Helena Duarte, morreu em um hotel de luxo em Genebra após sentir-se repentinamente mal. Uma etíope, Selon Melesse, artista visual, foi encontrada morta em um apartamento em Abu Dhabi. Nenhuma investigação foi além dos primeiros dias. Todas as vezes, um viúvo discreto e generoso que parte rapidamente. Os arquivos são repetidos como música sinistra, mas todos estão soterrados por uma avalanche de doações de caridade e documentos falsificados. Foi nesse momento que Lucie conheceu Ian Delcourt, um ex-agente da Interpol agora em aposentadoria forçada. Ele trabalhou em um caso delicado, o roubo de diversas obras de arte raras, herdadas de coleções reais e discretamente transportadas pelo Oriente Médio. Delcourt reconhece imediatamente o perfil de Khaled, um homem camaleão, especialista em sedução e segredo, suspeito de usar mulheres para transportar objetos de valor, escondidos em pertences pessoais, bagagem diplomática ou carga médica. As mulheres não eram cúmplices, apenas mulas de luxo, então sacrificados quando se tornaram inúteis ou curiosos. Então Lucie encontra o telefone pessoal de Amélia, que a polícia lhe devolveu, sem encontrar nada suspeito. Ao vasculhar seus rascunhos do WhatsApp, ela se deparou com uma mensagem de voz não enviada, gravada às 3h12, algumas horas antes da morte de sua irmã. A voz de Amélia é fraca, sem fôlego. Lucie, acho que cometi um erro terrível. Ele não é quem eu pensava que era. Se alguma coisa acontecer comigo, não deixe isso acontecer. Eu imploro. Esta mensagem é a rachadura no verniz perfeito, prova de que algo aconteceu. Lucie entende que Amélia havia descoberto uma verdade grande demais para ela sozinha. Com Delcourt, Lucie inicia um trabalho clandestino. Encontra contatos, transferências financeiras, passaportes falsos, hotéis onde Khaled se hospedou.
Ela descobre a existência de identidades múltiplas, todos ligados a empresas de fachada especializadas em arte e mecenato. Uma teia tecida pelo mundo, onde o homem muda de nome, mas nunca de método. Cada pista os aproxima do cerne obscuro do caso. E Khaled, em algum lugar no silêncio, sabe que estamos procurando por ele. Mas ele não tem intenção de fugir. Há observação. E ele espera. Lucy sabe que Khaled, ou qualquer que seja seu nome verdadeiro, não será capturado por métodos convencionais. Ele é astuto, ágil e protegido. Mas ele tem uma fraqueza, a arte. Ela então cria uma isca. Sob uma identidade falsa, Clara Weiss, uma colecionadora austríaca que se mudou recentemente para Londres, ela contata um famoso galerista londrino, conhecido por suas redes discretas e vendas confidenciais. Ela alega ter uma pintura roubada do Caravaggio, desaparecido desde a Segunda Guerra Mundial, reapareceu recentemente em uma propriedade da família. O dono da galeria mordeu a isca. Algumas semanas depois, o nome de Tariq El-Hassan entra na conversa. O homem, um cliente discreto, gostaria de ver a pintura pessoalmente. A análise digital do rosto no perfil enviado confirma as suspeitas. É Khaled. Ou pelo menos, um de seus rostos. Propõe-se uma reunião num ambiente neutro e seguro, um hotel de luxo em Zurique, famosa por seus salões privados reservados para vendas confidenciais de arte. Lucy, acompanhada por Ian Delcourt, vai a Zurique 2 dias antes do encontro. Uma célula de Interpol especializada em tráfico cultural foi discretamente alertado. Microfones são escondidos na sala de negociação, pontos de acesso são monitorados, rotas são estudadas. Cada movimento é registrado. Quando chegar o dia, Khaled chega sozinho, elegante e relaxado com um leve sorriso nos lábios. Ele aperta a mão de Clara, e a olha diretamente nos olhos. Se a reconhece, não demonstra. Sua calma é arrepiante. Eles trocam gentilezas, falam sobre o mercado negro, Caravaggio, a complexidade das relíquias de família. Então, quando Khaled pede para ver a obra, a Interpol dá o sinal. As portas se fecham, os policiais aparecem. Khaled tenta escapar por uma saída de serviço. Ele quase alcança um veículo sem identificação, mas ele é interceptado no aeroporto, a poucos minutos do ponto de embarque para Doha. Na bolsa dela, um caderno codificado, escrito em algarismos arábicos e romanos antigos, uma espécie de registro de transações. E acima de tudo, um broche de ouro branco antigo, cravejado com pedras preciosas que Lucy reconhece imediatamente. É o mesmo que Amélia usou nas fotos de noivado. Uma joia única presenteada pela avó. O caso virou manchete em vários países. Revelações choveram. Os pseudonimos usados por Khaled foram desmascarados um após o outro. Contas offshore foram congeladas e obras roubadas foram encontradas em coleções particulares em Genebra, Dubai, Lagos e Bruxelas. 6 países pedem sua extradição, mas foi a França que acabou conseguindo, graças à tenacidade de Lucy e à escala das provas. Seu julgamento, inicialmente planejado para ser discreto, tornou-se um evento global. As supostas vítimas sobem ao banco dos réus uma após a outra, irmãs, pais, amigos de mulheres que morreram acidentalmente após casamentos secretos. Diante de tudo isso, Khaled permanece impassível. Ele permanece em silêncio. Nem confissão nem desmentido. Nem uma palavra sobre Amélia. Ele olha para Lucy com a mesma frieza que demonstrou no dia de sua prisão. Lucy, marcada para sempre, escolhe contar toda essa história em um livro investigativo comovente. Casamento do Silêncio. Ela descreve a espiral de charme, manipulação e silêncio das elites. Fala de Amélia não como uma vítima, mas como uma mulher forte que tentou compreender até o fim, que deixou um rastro, uma prova. O livro se torna um best-seller, traduzido para 10 idiomas. Isso desencadeia investigações semelhantes sobre redes de tráfico de arte ocultas por trás de alianças internacionais. O nome de Amélia se torna um símbolo da luta pela verdade, as vozes das mulheres silenciadas pelos poderosos. Alguns meses depois, em um dia ameno de outono, Lucy vai ao cemitério Père-Lachaise. Ela caminha lentamente até o túmulo de Amélia, sóbria, cercada por algumas flores silvestres. Em sua mão, o broche encontrado. Ela o coloca sobre a pedra cinza, onde o nome de Amélia está gravado, acompanhado de uma frase simples: "A luz roubada cedo demais." Lucy permanece em silêncio por um longo momento, com o vento brincando suavemente em seus cabelos. Então, uma lágrima escorre por sua bochecha. Ela sussurra: "Você não morreu em vão." E no silêncio do cemitério, esse juramento parece ressoar como uma promessa eterna.